coloquei aqui, então, os critérios de inflamação. Esses critérios foram separados, então, os critérios de alterações que afetam o citoplasma e as alterações que afetam o núcleo das células epiteliais, tanto epiteliais escamosas quanto epiteliais endocervicais e metaplásicas, tá? Bom, a primeira alteração é o apagamento de bordas citoplasmáticas. Essas células, as células que nós visualizamos na lâmina, vão apresentar bordas indistintas. Nós não vamos conseguir ver os limites, a membrana plasmática, que é o que nós observamos, por exemplo, nessas células. Aparece como se fosse um citoplasma em degradê. A gente não consegue observar literalmente o limite da célula. Tá? O apagamento de borda é, então, um dos critérios de inflamação, uma alteração presente durante o processo inflamatório que afeta esse tecido. A segunda alteração é a condensação do citoplasma, que ocorre, então, o aumento da queratinização, tornando esse citoplasma mais opaco, corando-se, então, de laranja escuro ou avermelhado. Isso ocorre na tentativa de aumentar a proteção da célula, aumentar a proteção do tecido contra o agente provocador de lesão. Citoplasma esgarçado é um sinal, então, de degeneração citoplasmática que lembra um pedaço de pano esgarçado. Isso ocorre devido aos cordões irregulares de queratina. Lembra, então, aquele pano bem puidinho que fica esgarçado, fica puído, fica puxado, né? Vários, então, cordões de queratina lembrando esse tipo de pano. É uma degeneração citoplasmática. A quarta alteração é a presença de grânulos citoplasmáticos. A presença desses grânulos nem sempre quer dizer degeneração, nem sempre quer dizer inflamação, porque pela ativação das células, uma célula que está ativada, que está sendo, por exemplo, durante o processo de maturação das células, essa maturação rápida, que a célula produz muita queratina, também pode apresentar grânulos no citoplasma, e que não quer dizer inflamação. Portanto, essa alteração sozinha, vista na lâmina, não indica inflamação. Né? Deve-se observar, junto com a presença desses grânulos, se ocorrem outras alterações citoplasmáticas ou nucleares, tá? Que indicam, então, um processo inflamatório. A quinta alteração é a presença, então, de halo perinuclear. Esse halo perinuclear é uma área ao redor do núcleo que se cora mais palidamente. Vocês podem perceber, tanto nessa célula do lado esquerdo, que é uma célula intermediária, ao redor do núcleo tem um halo mais esbranquiçado, que corresponde, então, a esse halo perinuclear. Aqui, nessa célula à direita, né, também ocorre a presença desse halo. Ele é um pouco menor, tá, mas também é um halo perinuclear. Então, é essa região ao redor do núcleo que se cora mais fraco, não tem a mesma coloração do restante do citoplasma. Esse halo perinuclear, ele indica tanto inflamação, então ele corresponde a uma alteração inflamatória, mas também corresponde a apenas maturação da célula, principalmente quando a concentração de estrogênio é alta na corrente circulatória. As células do epitélio escamoso fazem a maturação muito rápido, e essa rápida maturação provoca, então, esse halo perinuclear. Não corresponde a uma alteração inflamatória, uma alteração reacional, então. Por isso é importante, mais uma vez, perceber, quando há presença de halo perinuclear, observar também se há presença de outras alterações reacionais, como apagamento de bordas,
condensação do citoplasma, que também é chamado de paraceratose, né? Alteração da afinidade tintorial das células superficiais, das células intermediárias e parabasais. Tá? Então, se há mais de um tipo de alteração reacional, ok, então esse halo perinuclear provavelmente foi provocado também pela inflamação. Mas se não, se é a única alteração que nós vemos, então, na lâmina, isso não corresponde somente essa alteração não corresponde, então, à inflamação. Outra alteração reacional é a vacuolização do citoplasma. A presença, então, de vacúolos na periferia do citoplasma com contornos irregulares. Esses vacúolos na periferia, ou seja, perto da membrana plasmática, correspondem à degeneração da célula, ao contrário de vacúolos que estão mais perto do núcleo, né? Só a presença de vacúolos na célula não indica inflamação. Devem ser, então, vacúolos com contornos irregulares e perto, então, da borda da célula. Perto, então, da membrana plasmática, indicando degeneração citoplasmática. Tá? Essa célula, então, aqui à esquerda, tem vários e vários vacúolos periféricos. Aqui, novamente, nessas células, essa mais uma vez, outros vacúolos, várias células, então, com vacúolos citoplasmáticos periféricos. Bom, outra alteração reacional é o citoplasma fragmentado. Ocorre, então, a degeneração, a degradação do citoplasma. Isso é muito comum, principalmente no final da fase progestacional, em que a concentração de progesterona é maior que de estradiol, e nós vamos encontrar uma abundância de glicogênio tanto no epitélio escamoso quanto no endométrio. E esse glicogênio, então, facilita o crescimento da população lática, da população de bacilos do Derline. O aumento dessa população acaba, então, ocorrendo também o aumento da produção de ácido lático, ocorrendo uma acidificação no pH do canal vaginal. E é muito comum a gente observar, então, o aumento da microbiota bacteriana na amostra e também a degeneração do citoplasma de células escamosas intermediárias e naviculares, observando apenas a presença do núcleo sem o citoplasma ao redor, que corresponderia então à destruição desse citoplasma. A outra alteração reacional também é o dobramento das bordas citoplasmáticas, que ocorre então como se fosse as bordas, a membrana dessas células, das células intermediárias, superficiais, fica enrugada. A gente vê uma borda birefringente, que significa, a birefringência quer dizer que ela não é 2D, né? A gente vê ela em 3D. Sempre mexendo no micrométrico, a gente vê que ela tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Quer dizer que aquele citoplasma está enrugado, está dobrado, está enrugado mesmo. A metacromasia corresponde, então, à presença de afinidade tintorial diferente em células parabasais, em células intermediárias e naviculares, correspondendo tanto a uma afinidade tintorial normal, numa mesma célula, e uma afinidade diferente. Essas células normalmente se coram de azul, a coloração cianófila, mas, por conta da alteração reacional, nós podemos observar a presença também de uma coloração eosinofílica dentro de uma mesma célula.
né? Nós observamos aqui essa célula parabasal, à direita, né? Uma mancha rosada, alaranjada no citoplasma, que corresponde então a essa metacromasia, coloração tanto cianófila quanto eosinófila no mesmo citoplasma. Novamente aqui nessa célula intermediária, observamos vários pontos aqui com uma coloração mais rosa. Aqui embaixo também, célula intermediária. A pseudoeosinofilia já é alteração totalmente da afinidade tintorial, principalmente em células naviculares, células intermediárias e células parabasais. Todas essas células se coram, né, têm uma afinidade pelo corante mais basófilo, coloração cianofílica. Acontece que na alteração reacional, essas células vão apresentar uma coloração eosinofílica, como podemos observar aqui à esquerda, uma célula intermediária com a coloração bem parecida da célula superficial. As células superficiais, elas se coram tanto com coloração cianofílica e eosinofílica, isso é normal, por conta da presença de queratina no citoplasma. Já as células intermediárias, não. Essa coloração não é uma coloração normal de célula intermediária. Aqui à direita, nós vamos observar então uma célula navicular também com a coloração totalmente diferente, né? Isso é pseudoeosinofilia, uma coloração eosinofílica no lugar da coloração cianofílica. Bom, mostradas as alterações que afetam o citoplasma, agora vou mostrar as alterações que afetam então o núcleo da célula. A primeira é a cariopicnose, que é a condensação da cromatina e a retração do núcleo em células que não são superficiais. Células que não são superficiais porque na célula superficial isso é normal, é comum. A célula, à medida que ela atinge a camada superficial, o seu núcleo se condensa, o material genético todo é condensado, o núcleo então se torna um núcleo picnótico. Quando isso acontece em células intermediárias, células parabasais, ocorre então uma alteração que é resultante de uma alteração, de uma reação inflamatória. A cariomegalia já é o oposto, que é então o aumento do tamanho do núcleo, mas sem características de malignidade. Essas características de benignidade mostram então a célula com núcleo grande, mas aqui um núcleo maior, uma célula intermediária, mas a cromatina se mostra homogênea, sem macronucléolos, sem granulações estranhas. Aqui à direita também a mesma coisa, um núcleo. A hipercromasia é o tamanho é o aumento da afinidade tintorial do núcleo. Esse núcleo vai se apresentar mais denso, mais escuro, por conta dessa coloração mais intensa. Hipertrofia nuclear é o aumento do núcleo em proporção ao citoplasma. Nós vamos observar aqui em células intermediárias a hipertrofia nuclear, de novo, uma hipertrofia nuclear, um núcleo maior do que o normal em relação ao citoplasma da célula. E aqui, novamente, né, um núcleo maior do que o normal e ainda a presença do halo perinuclear. Mas o halo perinuclear é uma alteração citoplasmática. A quinta alteração que ocorre no núcleo é a ruptura do envoltório nuclear. Isso quer dizer da ruptura, da degradação, do rompimento do envoltório nuclear. Isso pode acontecer por dois processos. Pelo processo da cariorrexe, que é então a fragmentação da cromatina. Nós vamos observar aqui a célula à esquerda, né? O núcleo então foi fragmentado em vários pequenos corpos que lembram corpos apoptóticos, mas aqui nós estamos falando apenas do núcleo, né? Ou então pode acontecer a degradação total do núcleo, o desaparecimento desse núcleo
que é chamado então de cariólise. Neste caso, nós vamos ver assim, essa célula aqui à direita, né, apresentando apenas uma sombra do núcleo, onde estava localizado o núcleo, mas esse núcleo não. A sexta alteração é a vacuolização nuclear. Ocorre então a presença de vacúolos, mas agora no interior do núcleo, né, afetando então o material genético da célula. Lembrando que nós vimos a vacuolização no citoplasma, agora é a vacuolização dentro do núcleo. A anisocariose, que corresponde a diferenças de tamanhos de núcleo dentro de um mesmo tipo celular, quando nós estamos falando, por exemplo, de células intermediárias apresentando cariomegalia, o núcleo maior do que o normal, e células intermediárias apresentando cariopicnose, núcleo bem menor do que o normal, além das células que têm um núcleo do tamanho real, né, tamanho normal. Essa diferença de tamanho de núcleos é chamada então de anisocariose. Bi ou multinucleação corresponde então à presença de mais de um núcleo no interior das células escamosas. Células parabasais, células intermediárias ou superficiais com 2 ou mais núcleos. Isso é bem comum em infecções virais, né, que vão afetar principalmente o núcleo das células. Aqui à esquerda, nós temos binucleação, né, em uma célula. É preciso observar o citoplasma para ter certeza que não há a sobreposição de células. Como essas células são na citologia de rotina, é muito comum essa sobreposição, né? Então a gente acaba achando que tem mais de um núcleo numa célula, mas na verdade é um núcleo em cada uma, só que elas estão sobrepostas, tá? Então é bem interessante aqui que observe o citoplasma para saber se não tem sobreposição. Do lado de cá, do lado direito, nós temos uma outra célula agora com multinucleação. Essa alteração aqui é bem comum na infecção por herpes. Só que não é, mesmo sendo comum, né, numa infecção por herpes, não é um fator, não é apenas essa multinucleação, não corresponde à infecção por herpes. Bom, poucos critérios de inflamação são específicos. Isso quer dizer que poucos critérios correspondem a uma única reação inflamatória diante de um certo agente infeccioso. A maioria deles são inespecíficos, são alterações reacionais que estão presentes em qualquer tipo de inflamação, em qualquer tipo de reação contra bactérias diversas, contra vírus. Então, nós não podemos, através dessas alterações, predizer qual é o agente biológico, né? A maioria, então, é inespecífico, com exceção de algumas alterações que eu vou citando, né, de acordo com eu vou falar o tipo de infecção, eu vou mostrando então aquelas alterações que são mais específicas às infecções.